Sou policial militar e com isso há uso de armas. Como fazer em um caso de violência para a autoproteção em serviço ou para a proteção familiar, com a chance de ferir letalmente na visão espírita? Jorge Elahá. Ixi. Na prisão de Jesus, quando Jesus é preso, Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, coloca a tua espada na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que meu pai me deu? Então, as armas, elas, a princípio, elas não devem ser utilizadas pelo ser humano na condição natural que a gente tem. Só que a profissão do policial, ela exige isso, vamos falar assim de uma maneira meio esquisita, mas é a melhor, é uma ferramenta de trabalho. É a ferramenta de trabalho dele, porque ele precisa ter algum instrumento para estabelecer o equilíbrio da sociedade. E para que ele possa ter autoridade em algumas circunstâncias, ele talvez tenha que fazer uso dessa arma. Só que os próprios policiais são orientados a se utilizar disso somente nos casos extremos. O ideal é que eles trabalhassem sem necessidade de utilizar, podia até estar portando, mas sem a necessidade de utilizar o recurso. A polícia do Japão, há um tempo atrás, eu lembro que ele tinha comemorado que tinha dado 2 tiros no ano. Eu fiquei pensando, né? 2 no ano. E, assim, a gente tem muita dificuldade para lidar com isso. Agora, isso faz parte do momento evolutivo que a gente está, não é? Então, a gente procurar fazer as coisas de tal sorte que a gente, como dizem os espíritos, quando tiverem que fazer com humanidade, quando tiver que fazer. Então, a gente nunca perder de vista a visão espiritual que a vida nos dá. Às vezes, a gente tem que usar da autoridade numa situação de conflito e tal, mas nunca perder a cabeça, saber, mesmo quando você empunha a arma, empunhar com autoridade para fazer. E, na circunstância mais grave, lembrar sempre que é mais fácil, é melhor, diante da lei de causa e efeito, você ser uma vítima do que um algoz. E quando a gente usa a arma, eu não preciso obrigatoriamente atirar na direção da pessoa. Você pode atirar em outras direções, ou até tiros não letais, para evitar um comprometimento maior com a lei de causa e efeito. Então, seria mais ou menos uma gradação. Tanto quanto possível não usar. Se tiver que usar com um pensamento de humanidade quando pensa. Atira para o alto, atira para não atingir a pessoa. Se tiver que imobilizar alguém que não tem jeito, fazer de forma que não seja um tiro letal. Se você for um sniper, aí não tem jeito. O sniper, ele é chamado para dar o tiro letal, mas ele está movido por uma circunstância na qual o negociador já sinalizou que não existe mais condição de diálogo. Então, é mais para legítima defesa, para salvar alguém que está em perigo iminente, já se esgotou os recursos do diálogo, então, para salvar o refém, usa-se o recurso do sniper. Então, são circunstâncias que tem que se buscar, mas, tanto quanto possível, a gente deve evitar utilizar esse tipo de recurso, porque a gente pode se emaranhar com a lei de causa e efeito desnecessariamente. Então, trazer o coração sereno, para que, caso isso tenha que acontecer, isso não seja movido pelo nosso ódio, pelo nosso sentimento de raiva, porque é isso que vincula ainda mais os espíritos nas suas histórias futuras.